Bom, gente, hoje é dia de ceia, é um dia muito feliz para nós. Eu confesso que eu estava lá nas reuniões da ABESBA, na expectativa de chegar logo aqui, chegar de noite. Primeiro para ver vocês. Eu, de todo coração, não é hipocrisia, não é jogo de palavra não, mas eu fico com saudade de vocês. Então eu não vejo a hora de vir, de estar aqui, de poder compartilhar com vocês. E quando é um dia de ceia, um dia festivo, é um dia muito mais especial para mim, porque é o dia que a gente celebra o amor. Culto de ceia é celebração do amor. No dia da ceia, nós somos desafiados a lembrar do sacrifício de Jesus. E o sacrifício de Jesus demonstra o amor por nós, demonstra o amor por mim e por você. E nós então queremos fazer uma reflexão, lembrando deste amor e falando do amor que deve estar no nosso coração também. A partir da primeira epístola de João, é a primeira de João, no capítulo de número 3, nós vamos ler a partir do versículo 16. Hoje eu não estou usando a NVI, é a ARA, viu? É a revista e atualizada que eu estou usando. Versículo 16 a seguir, nós vamos ler aqui, eu quero que você me acompanhe, por favor. Nisto conhecemos o amor, que Cristo deu a sua vida por nós, e devemos dar nossa vida pelos irmãos. Ora, aquele que possuir recursos deste mundo, e vir o seu irmão padecer necessidade, e fechar-lhe o seu coração, como pode permanecer nele o amor de Deus? Filhinhos, não amemos de palavra nem de língua, mas de fato e de verdade. E nisso conheceremos que somos da verdade, bem como perante ele tranquilizaremos o nosso coração. Pois se o nosso coração nos acusar, certamente Deus é maior do que o nosso coração e conhece todas as coisas. Amados, se o coração não nos acusar, temos confiança diante de Deus. Aquilo que pedimos dele recebemos, porque guardamos os seus mandamentos e fazemos diante dele o que lhe é agradável. Ora, o seu mandamento é este, que creiamos em o nome do seu Filho, Jesus Cristo, e nos amemos uns aos outros, segundo o mandamento que nos ordenou. E aquele que guarda os seus mandamentos permanece em Deus, e Deus nele. E nisso conhecemos que ele permanece em nós, pelo Espírito que nos deu. Povo de Deus, a uma só voz, em alegria pela leitura da palavra de Deus, diz... Amém. Glória a Deus. Ceia é a celebração do amor. Todos os dias que nos reunimos em volta da mesa da ceia, a Igreja Batista, ela costuma fazer essa cerimônia uma vez por mês. Normalmente no segundo domingo de cada mês. Às vezes nós fazemos em outro dia e às vezes até pulamos um mês. Porque isso não é uma regra, é um princípio que a gente faz, é um mandamento do Senhor, né? É uma das ordenanças de Deus para nós e não existe dentro da regulamentação, e a Robiné conhece bem disso, tem a lei, mas não tem a regulamentação. Então não existe uma regulamentação que é obrigado a fazer no segundo domingo, que é obrigado a fazer uma vez por mês, não existe essa recomendação, mas existe a recomendação que nós façamos isso em memória de Cristo. A igreja, no começo de sua caminhada, fazia todo domingo havia ceia, fazia parte da cerimônia. A igreja estava nascendo, eles estavam num tempo de transição, saindo do judaísmo, muitos, e se transformando, se convertendo ao cristianismo. E eu quero lembrar vocês que nós temos uma afinidade muito grande com Israel, até por causa disso. Porque Jesus era judeu. Jesus nasceu naquelas terras. Muito embora, a partir do momento que ele foi rejeitado naquele lugar,
todos os que o receberam se tornaram filhos de Deus. Então, quer dizer, eu e você somos filhos de Deus. Não porque nascemos em Israel, não porque nós nascemos, temos sangue judaico, mas porque o sangue do judeu Jesus Cristo está sobre nós. Você entende isso, irmão? Então é isso que acontece, essa é a principal lembrança que nós precisamos ter quando estamos em volta da mesa do Senhor. É o amor de Deus por cada um de nós. Eu ouvindo o pastor Erivaldo, que é o presidente da convenção, falando estes dias, ele perguntou para o plenário, quem matou Jesus? Alguns dizem, foram os judeus. Outros dizem, foram os guardas. Mas quem matou Jesus fomos eu e você. Nós. Os nossos pecados levaram Jesus à morte, levaram Jesus ao Calvário. É difícil você considerar uma questão como essa, porque como é que eu posso ter sido responsável pela morte de Jesus? A gente pode inverter se você quiser. Você não foi o responsável pela morte de Jesus. Mas Jesus foi o responsável de te livrar da morte, que no final das contas vai dar praticamente a mesma coisa. E ele fez isso, Atos, por causa do amor. Pense o amor de Deus por nós. Ele deixou a sua glória, deixou os céus, encarnou num corpo como o nosso, cheio de limitações. Nós temos limitações no nosso corpo. Todo mundo aqui tem limitações. Jesus viveu essas limitações na prática. Às vezes a gente fala algumas coisas, as pessoas acham até que nós estamos blasfemando, mas não é. Jesus tinha as mesmas necessidades que nós. Jesus ia no banheiro como nós vamos. Jesus comia, sentia fome, Jesus sentia sede, Jesus sentia tristeza, Jesus se alegrava. Jesus ficou até bravo em determinado momento da sua vida. Você entende isso, irmãos? Ele deixou a sua glória para poder se manifestar no meio de nós, a fim de que nós pudéssemos viver com Ele para toda a eternidade. Uma eternidade que não vai começar depois da morte. Cadê o Wilton? Não vai começar depois da morte, não. Já começou, eu já vivo a eternidade. Você que tem Jesus no coração, já vive a eternidade também. A eternidade começa quando nós... com Cristo, começa quando nós recebemos Jesus como nosso Salvador. A partir daquele momento, você já está vivendo no céu. Se o céu é a presença de Deus, você já está vivendo no céu. E você pode até mudar o status, você pode até mudar o conceito, a dimensão que você vive, mas você vai continuar vivendo com Deus na glória, porque para isso Jesus deu a sua vida por nós. É por isso que nós celebramos a ceia com 2 elementos. Hoje aqui tem 3, mas eu vou explicar o terceiro. Nós celebramos a ceia com 2 elementos. Aliás, tem 2 se considerar do jeito que eu vou explicar. O pão e o fruto da vide. Ele está em 2 formas, mas está presente na uva e no suco. É por isso que nós celebramos a ceia com esses 2 elementos, porque quando nós participamos da ceia e participamos do vinho, que aqui é o suco, nós estamos participando simbolicamente do sangue de Cristo. Quando nós participamos do pão, nós estamos aqui participando simbolicamente do sacrifício de Jesus em nosso favor. Existem outros desdobramentos, por exemplo, a ceia, ela também demonstra a nossa comunhão. Somos todos nós em volta da mesa de Cristo. Somos todos nós, eu e você, todos nós, cada um de nós. O cálice, você vai perceber que não tem nenhum cálice com o seu nome ali. Não tem um cálice com o seu nome. Por que não tem um cálice com o seu nome? Porque é o mesmo sangue que foi derramado por todos nós. O pão, ali, muito embora talvez tenha outros diabéticos como eu aqui, não tem pão integral ali, é o mesmo tipo de pão. Por que o mesmo tipo de pão? Porque o sacrifício foi um só por todos nós. Então, o amor de Deus é claro, é notório. Alguém tem dúvida do amor de Deus?
Ninguém tem dúvida do amor de Deus. Tem que amar muito para deixar sua glória, para viver no nosso corpo e morrer da forma dramática que Jesus morreu. Eu sempre gosto de lembrar, eu estava lendo esses dias alguns dados científicos que foram feitos por médicos que estudaram as circunstâncias da crucificação e tentaram demonstrar, do ponto de vista médico e científico, as coisas que Jesus sofreu durante o processo de sua morte. Que começou, muito embora Jesus já nasceu destinado a morrer, mas o processo começou na quinta-feira, quando ele foi preso. Então, tanto a forma como ele foi chicoteado, sofrimento, as vergonhas, a coroa rasgando o seu crânio, seu crânio rasgado pela coroa, os pregos 20 centímetros nas mãos, nos pés, que a gente tem essa visão, mas a gente não faz ideia de como esse sentimento, como esse sofrimento foi pesaroso, foi difícil. Mas ele era Deus, pastor. Claro que era Deus, encarnado como eu e você. E o Deus encarnado como eu e você sentia as mesmas coisas que eu e você sente. Quem tem caneta aí, pega a caneta, encosta na palma da mão e aperta. Ou então pega a unha assim, encosta na palma da mão e aperta. Sentiu alguma coisa? Imagina se fosse um prego de 20 centímetros atravessando a sua mão. E depois pendurado. Seus nervos, todos numa situação difícil, o peso do corpo, fazendo com que a dor fosse mais lacerante ainda, nos pés a mesma coisa. Às vezes você pisa num espinho, alguma coisa assim, dói com força. Imagine um pregão desse tamanho atravessando os seus dois pés. Isso é amor, irmão. Amor. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito. Com um propósito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E a forma dele manifestar o seu amor foi se entregando por nós. Mas amor, ele não deve ser apenas no sentido vertical, de cima para baixo. Esse é o amor que nos salva. Não existe outro amor como esse. Ninguém poderia fazer isso. Eu quero dizer para você que não existe um santo sequer, não existe um sujeito que seja entre os santos que se conhece nesta vida de qualquer religião, que tenha manifestado esse amor de forma vertical, de cima para baixo, como Jesus Cristo. Não tem outro. Mas além desse amor, existem consequências, e aqui nós temos alguma. Nisso conhecemos o amor, que Cristo deu a vida por nós, e aí então vem agora a nossa parte, nós precisamos dar a nossa vida pelos irmãos. Aí você diz, mas pastor, sacrifício de Jesus Cristo não foi suficiente? Foi. Esse dar a vida pelos irmãos não é a causa da salvação, é a consequência natural da salvação. Vê se você entende isso. Existe uma expressão dentro do Espiritismo, o Allan Kardec, dizem que é ele, eu não sei, era um homem que dizia receber este Espírito. Ele, em um dos seus livros, ele escreve assim: fora do amor não há salvação. Por que ele faz isso? Porque, na visão dele, o amor a que ele se refere é o amor, agora não mais vertical, de cima para baixo, mas o amor horizontal. Eu estou falando outra dimensão do amor. Na visão dele, tanto o amor vertical quanto o amor horizontal são elementos da salvação. De que jeito? Aliás, para ele, o horizontal é mais importante que o vertical. Para ele, eu só posso ser salvo se eu fizer o bem. Para ele, eu só vou alcançar a bênção de Deus se eu amar o meu próximo. Então, quer dizer, eles amam, mas eles amam para serem salvos.
Então acaba se tornando em causa. No nosso caso é efeito. Qual a diferença? Nós devemos amar, sim ou não? Mas para sermos salvos? Não. Porque somos salvos. Nunca se esqueça disso. O amor horizontal é consequência e não causa no que diz respeito à salvação. E aqui João, que por sinal é intitulado como o discípulo do amor, né? João é conhecido como discípulo do amor. João é aquele que não foi martirizado, todos os outros foram, todos os outros. Teve todo tipo de sacrifício que você imaginar, espada, pescoço cortado, crucificação de cabeça para baixo. João não, João morreu de velho. E morreu, eu queria que eu ouvisse isso, morreu com 96 anos. Viveu bastante, né? E ele então é a personificação do amor. Então ele nos fala aqui, olha, nós devemos dar a nossa vida pelos irmãos. Aqui ele está falando em amor. E ele continua dizendo, ora, aquele que possuir recursos deste mundo e vir o seu irmão padecer necessidade e fechar-lhe o seu coração, como pode permanecer nele o amor de Deus? Olha agora o desdobramento desse amor que é horizontal. Amor é um verbo. Quer dizer, amar é um verbo, né? Que vem do amor, da palavra amor. E um verbo, ele demonstra o quê? Ação. O verbo é uma ação, todo mundo sabe disso, não é? O verbo é uma ação. Então, se não há ação, não se ama. O que adianta alguém falar que ama o seu irmão e não fazer nada por ele? Não se envolver com as dores dele? Não se preocupar com ele? Aí você vai dizer, pastor, mas eu não me preocupo porque tem muito oportunista. Isso é problema dele com Deus, ele vai ter que acertar um dia com Deus. É claro que você tem que se esquivar dos golpistas, né? Hoje tem muito golpista. Você tem que se esquivar dos golpistas, mas você não tem que se preocupar com isso, se você percebe, até porque a gente percebe quando a necessidade é real, dá para perceber, não dá? Aquele que possui recursos, não sou eu que estou dizendo não, é a Bíblia, e ver o seu irmão padecer necessidade e fechar-lhe o coração, como pode permanecer nele o amor de Deus? O amor de Deus na nossa vida é o reflexo do amor de Deus que Ele teve por nós. O amor ágape. Existe no original várias palavras que se traduzem por amor. Cada uma delas com um significado diferente, mas o amor de Deus é o amor ágape. O que é o amor de Deus? O que é o amor ágape? É aquele amor que não visa recursos. Jesus não nos amou visando um retorno nosso. Eu vou amar o Maurílio porque um dia o Maurílio vai fazer alguma coisa por mim. Nada que o Maurílio faça por Deus é necessário, porque Deus é dono de todas as coisas. É por isso que eu acho assim meio absurdo quando as pessoas falam, vamos entregar nossos dízimos para Deus. Deus não precisa de nosso dinheiro, meu irmão. A gente tem a atitude para Deus, porque quando eu entrego meu dízimo, eu me enquadro aqui. Eu estou compartilhando o meu recurso para abençoar outras pessoas, para poder ministrar na obra do Senhor, para poder fazer coisas tremendas em favor do reino de Deus, a implantação do reino de Deus. Então, o amor de Deus em nossa vida, ele se repercute, esse amor vertical de cima para baixo, ele repercute nesse amor horizontal, em todas as direções. E aí então João pergunta assim, como pode permanecer nele o amor de Deus, se ele ver o seu irmão sofrendo, passando necessidade, passando dificuldade e não fazer nada por ele? Durante alguns anos eu fui da Assembleia de Deus, né? E lá a gente tinha uma expressão que a gente usava, que dizia assim, a pessoa quando se converte,
duas partes do seu ser são as partes mais difíceis e as últimas a se converter de fato. É o bolso e a língua. É o que eles falavam. É claro que uma pessoa que se converte integralmente, né? A conversão não é compartilhada, né? É integral. Mas é verdade, tem crente que não tem essa percepção, que não tem esse envolvimento do amor horizontal. E aí eu me refiro aos domésticos da fé, nós que somos aqui de dentro, e nós que lidamos com pessoas lá fora. Será que eu só vou abençoar o meu irmão carente dentro da igreja? Não. A Bíblia diz para eu amar quem? Quem? Quem é o próximo? É só o irmão que senta do meu lado? Quem é o próximo? Qualquer um por quem você passar nesse momento. Ah, pastor, mas ele não é crente, ele é de tal religião. É problema dele. Ele é seu próximo. A questão religiosa, espiritual dele, espiritualidade dele, é problema dele com Deus. Ou ele vai ter que prestar conta para você? É você que vai estar lá na banca do juiz, lá na cadeira central, na cadeira mais alta, né, Robinéia? Cadeira mais alta ali, né? O promotor à direita, o defensor à esquerda, então na frente, o que escreve também aqui na esquerda. É você que vai estar na cadeira principal? Não, é Deus. Então deixa ele para lá, faz a sua parte, que a parte de Deus ele faz. Se Deus morreu por nós, se Deus nos amou e trouxe sobre a nossa vida a bênção de nos amar, sendo nós pecadores, né? Por que eu vou deixar de amar uma pessoa, mesmo que não faça parte do meu grupo religioso? A gente tem que quebrar isso, irmãos. Durante muito tempo a gente viveu uma situação difícil nesse aspecto. Eu sou de um tempo lá atrás, que ainda se usava a expressão primeiros domésticos da fé, para não sair de dentro do templo. Só abençoava, você é membro da igreja? Deixa eu ver, só faltava falar, deixa eu ver sua carteirinha. Né? Cara crachá, para ver se é. Não é assim, não. Abençoar e abençoar todas as pessoas, indiscriminadamente. E aí, então, João vai esclarecer. Filhinhos, não amemos de palavra nem de língua, mas de fato e de verdade. Falar é fácil, irmãos. Papagaio fala. Alguém tem papagaio em casa que fala? Alguém aqui? Você tem, né? Papagaio fala, não fala? Papagaio fala. E se você ensinar direitinho, é capaz até dele cantar uma musiquinha, é capaz dele recitar um texto da Bíblia. Isso quer dizer que o papagaio é espiritual? Não. Falar é fácil, irmãos. O que João está dizendo aqui não é para amar de palavra nem de língua, pelo contrário. Pelo contrário. Tem gente que só ama de palavra, né? Aqui João está falando que não é para fazer isso. E São Francisco de Assis, ele usava uma frase que alguns dizem ser dele, outros dizem ser de Agostinho, que diz assim: prega o evangelho, se necessário, use palavras. Aí alguém vai dizer, aqueles que são conservadores, fundamentalistas, como é que vai pregar o evangelho sem usar a palavra? Tem que usar a palavra, tem que ler a Bíblia. É claro que tem que ler a Bíblia. Mas mais importante do que usar a palavra e ler a Bíblia é viver a Bíblia. As pessoas têm que olhar para nós e têm que ver o Evangelho através das nossas ações. Nem sempre você vai poder fazer o que eu estou fazendo aqui, uma explanação de um texto bíblico. Nem sempre você vai conseguir fazer isso. Aliás, nem sempre esse argumento vai alcançar o coração de alguém, porque muita gente se fecha para o Evangelho. E pode, pastor? Claro que pode. Você acha realmente, eu vou pensar aqui no Ocidente, não no Oriente, que nós vimos ali, que tem um percentual grande de pessoas que não ouviram nada a respeito de Jesus, e a maioria absoluta deles está lá na região do Oriente, no mundo, né? Mas você acha realmente que no Ocidente, né, nesse tempo de internet, de globalização, alguém passou a vida sem ouvir nada a respeito de Jesus?
E por que não aceitou? Se é tão claro para nós, né? Alguém tem dúvida aqui que se não aceitar Jesus vai dar tudo errado? Que Jesus é o caminho, a verdade e a vida? Que Ele morreu por nós, os que o receberam foram feitos filhos de Deus? Alguém tem dúvida sobre isso? Nenhuma, né? Às vezes a gente fica até com raiva. Poxa vida, fulano estava lá, ouviu uma palavra daquela e não se converteu. Você já passou por isso? Eu já passei por isso. É porque o coração nosso, Deus nos deu o direito de definir com o nosso coração o que nós queremos fazer da nossa vida. É igual aos desafios missionários. Você já entregou seu coração para Jesus, mas o seu coração ainda é seu. Você toma as decisões, eu vou investir em missões. Você vai lá e investe. Eu conheci pessoas que entregavam tudo por missões. Lá em Manaus, o irmão Lira, até o Erivaldo lembrou dele e me fez lembrar, porque eu conheci ele também. O irmão Lira de Manaus, ele era um homem que era um pouco avesso ao Evangelho, até que um dia ele se converteu de verdade. Ele dava 10% do seu recurso para a igreja e entendia que era suficiente. Até que um dia ele foi assaltado. Essa parte da história eu não conhecia, eu conheci ontem, ou foi hoje. Eu não sei se foi ontem. Foi ontem que ele falou do Lira? Não, foi hoje, né? Você não estava lá não, estava? Foi ontem? Você não ouviu essa história, então foi hoje. O irmão Lira era um crente batista, né? E ele um dia foi assaltado. Tomou 2 tiros no rosto. Ficou entre a vida e a morte. Se recuperou. Quando ele se recuperou, uma das primeiras coisas que ele quis fazer, e ele fez, foi ir até o presídio visitar o cara que havia atirado nele. E o irmão Lira chegou lá para poder pregar o evangelho para aquele camarada. Aquele camarada se converteu, chorando, se quebrantou. E o Lira foi demonstrar para ele, não foi com palavra não, foi com a vida. Ele saiu, um cara que quase morreu, quase que o cara roubou a vida dele, ele foi lá para falar para o cara, eu estou aqui, estou vivo, e vim dizer para você que eu te amo e Jesus te ama. Aquele homem se converteu. E quando ele saiu da prisão, irmão Ivan, ele foi na primeira igreja batista de Manaus, onde o irmão Lira congregava. E foi procurar o irmão Lira. E abraçou o irmão Lira. Se tornaram bons amigos. E o irmão Lira, quando viu que Deus havia dado uma chance para ele de viver mais algum tempo, tomou uma decisão inusitada na sua vida. Ele disse, até hoje, e ele era um empresário bem-sucedido, até hoje eu colaborava com 10% do meu recurso para a causa de Deus. A partir de hoje eu vou colaborar com 90%. E isso não é história não, eu conheço o cara. É um dos caras que mais paga seminário. Muitos pastores formados no Brasil tiveram seminário custeado por ele. Muitas igrejas no Brasil foram construídas por ele. Muitos irmãos, quando passavam dificuldade, ainda passam, procuravam o irmão Lira, e o irmão Lira abençoava. 90% do que ele ganhava era do Senhor, e ele mesmo é que diz, hoje eu vivo com mais prosperidade do que quando eu dava 10% só. E você sabe o que aconteceu na vida dele? O amor horizontal, que reflete o amor de Deus, sabe o que aconteceu na vida dele? O cara que tentou matar ele, hoje é parceiro dele nas ações missionárias naquela igreja, faz parte da equipe dele. Olha que testemunho lindo. O amor horizontal, ele faz milagre. Deus, no amor vertical, fez um grande milagre na nossa vida, mas o amor horizontal faz milagre. Pessoas que talvez você não espere, você não espera que um dia possam se converter, possam dar frutos, de repente eles começam a frutificar para o Senhor. E aí você olha para ele e fala, eu nunca imaginei um negócio desse. Eu ontem estava
Confesso para os irmãos, quase chorando. Cheguei a Teixeira de Freitas há 32 anos atrás. Tinha saído da prisão há 1 ano. Cheguei em Teixeira de Freitas, Cláudio, para dirigir uma congregaçãozinha. Hoje eu sou o presidente da Associação Batista do Extremo Sul da Bahia. Amor de Deus sobre a minha vida. Amor dos irmãos sobre a minha vida. O pastor Erivaldo, eu estou usando muito Erivaldo, porque Erivaldo foi uma bênção na nossa vida esse final de semana. Ele falando de Barnabé e de Paulo, né? Que Barnabé foi um camarada que caminhou com Paulo nos momentos difíceis, e ele disse que todo mundo tem um Barnabé na sua vida. E aí no final dei um abraço nele e falei, pastor, o Barnabé na minha vida, sabe quem foi? Um camarada chamado Jesus Ros Martins. Sabe quem é Jesus Ros Martins? Foi o último diretor do Carandiru. Ele era diretor do Carandiru. Foi ele que me ajudou no momento mais difícil da minha vida. Hoje é meu amigo, tem 35 anos que a gente se relaciona, meu amigo pessoal. Meu amigo, meu irmão, meu amigo de fé, meu irmão camarada. Sabe aquele amigo mais chegado que o irmão? É ele. E além de amigo mais chegado que o irmão, ele é irmão também. O amor horizontal. Então, quando você abençoa alguém, você não está só matando a fome da pessoa, não. Você está preparando o caminho para que ele seja bem-sucedido. Nisso conheceremos que somos da verdade, bem como perante ele tranquilizaremos o nosso coração. Meu irmão, a Bíblia diz que vão nos conhecer como discípulos se nós nos amarmos uns aos outros. Agora, você vai se conhecer como discípulo se esse amor horizontal estiver na sua vida. Aí você vai parar, você vai pensar, meu Deus, eu sou crente sim, porque o amor de Deus emana na minha vida. Não só o amor vertical que me salvou, mas o amor que está no contexto em que eu vivo. Você não vai fazer isso para salvar, lembra que eu falei? O amor causa e o amor efeito. O amor causa é só Deus, o amor efeito é aquilo que nós fazemos, e nós vamos perceber isso. Amados, se o coração não nos acusar, temos confiança em Deus, e aquilo que pedimos dele receberemos, porque guardamos os seus mandamentos e fazemos diante dele o que é agradável. Aqui não está falando de 10 mandamentos, não. Guardar os 10 mandamentos é natural. Qualquer pessoa, mesmo que não seja crente, pergunta para qualquer pessoa lá fora, você pode matar alguém? Ela vai dizer o quê? Não. Você pode roubar alguém? Não. Você pode adulterar? Não. Porque é natural, são mandamentos naturais do ser humano. Agora, o mandamento a que Jesus se refere, a que João se refere aqui, é o mesmo que Jesus ensinou lá atrás. Quando perguntaram para Jesus qual o maior mandamento, o que ele falou? Então, o maior mandamento resumido numa palavra, o maior mandamento é o amor. Amor. Então, nós que estamos em amor, temos o nosso coração confiantes em Deus, confiantes no Senhor. Caminhando para o final, aqui, o mandamento é esse, que creiamos em o nome do seu Filho Jesus Cristo e nos amemos uns aos outros, segundo o mandamento que nos ordenou. Aquele que guarda os seus mandamentos permanece em Deus e Deus nele. E nisso conhecemos que ele permanece em nós, pelo Espírito Santo que nos deu. Se você ama de verdade, se você ama com isso, com o amor ágape, é porque o Espírito Santo está na sua vida. Você vai dizer, mas pastor, tem muita gente lá fora que não ama, que ama e que não é crente. Pode até ser, mas será que é o irmão ágape? Será que é o amor ágape? A maioria das pessoas, quando fazem atos de amor, fazem buscando algum tipo de retorno. O amor ágape não busca retorno. O amor ágape é o mesmo amor de Deus que se deu por nós. E nós vamos nos reunir agora, à volta da mesa do Senhor, para lembrar deste amor.
É Jesus quem diz, na sua palavra através de Paulo, lá em Coríntios capítulo 11, fazei isso em memória de mim. Todas as vezes que vos reunires, lembremos do sacrifício de Jesus.